E o Mando News segue com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Pouso Alegre. O entrevistado de hoje é o Dr. Alexandre Webb, candidato do União Brasil. Boa noite, doutor. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, viu? A honra é nossa. Dr. Alexandre Webb tem 57 anos, pela primeira vez se candidata a um cargo político e tem ao seu lado como vice-prefeito na chapa o vereador Dionísio do Pantano, que também é produtor rural. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio com a presença dos representantes de todas as candidaturas e cada candidato tem 20 minutos para responder aos nossos questionamentos durante esta entrevista e esse tempo começa a contar agora. Doutor Alexandre Webb, o senhor foi por muito tempo diretor aí do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, diretor técnico. Durante a pandemia, o senhor esteve ali à frente desse trabalho importantíssimo. E é essa experiência que o senhor teve na gestão de uma crise no hospital, não do hospital, mas uma crise sanitária nacional, mundial, que o senhor pretende levar essa experiência administrativa também para administrar a cidade de Pouso Alegre? Olha, eu não consideraria só essa experiência na gestão do Hospital Samuel Libânio num momento tão difícil quanto foi a pandemia. Eu sou um médico que atua já há muitos anos, cuidando de pacientes críticos, fazendo gestão de pacientes que são submetidos a procedimentos difíceis, a gestão desses pacientes frente ao SUS, que tem verbas reduzidas, é um procedimento de gestão. Então, o conhecimento que nós temos sobre a administração de dinheiro público, de cuidados, não se deve apenas a esse momento em que estive à frente do Hospital Samuel Libânio, mas a experiência de vida que carrego gerenciando a criação de um serviço aqui em Pouso Alegre, que é um dos melhores serviços de cirurgia cardíaca do Brasil, a administração do hospital tendo que ter aquela agilidade no momento de dificuldades, como foi o momento da pandemia, de procurar orçamento, de aumentar equipamentos, de ampliar os espaços, para que pudéssemos acolher. Então, é essa experiência de vida que trago para fazer uma gestão num momento tão delicado que a nossa cidade passa. Agora falando do senhor como candidato a prefeito de Pouso Alegre, a escolha aí do União Brasil aqui em Pouso Alegre tem aí o pulso forte, digamos assim, o comando do deputado federal Rafael Simões, e ele escolheu colocar o senhor como candidato a prefeito de Pouso Alegre. E a gestão do senhor, caso eleito, seria uma gestão estilo Rafael Simões? Olha, é um privilégio eu ter o apoio do Dr. Rafael Simões, o apoio do Dr. Paulo Valdir, para que nós possamos fazer um perfeito alinhamento e cuidar da cidade como ela merece. Nós teremos apoio do governo federal, do governo estadual e aí sim do governo municipal. Através desse alinhamento, nós teremos condições de trazer os investimentos necessários relacionados à saúde, à educação, à segurança, que são muito importantes para nós. É claro que o Dr. Rafael, que é uma pessoa maravilhosa, que foi o melhor prefeito, que teve uma altíssima taxa de administração durante a sua gestão, fez muito por Pouso Alegre. Mas o Dr. Rafael Simões, hoje, ele é o Dr. Rafael Simões, deputado federal, e o Dr. Alexandre Webb é o candidato que pleiteia a gestão do nosso município de Pouso Alegre. Serão pessoas que trabalharão juntas por um mesmo ideal, mas que têm perfis e autonomias distintas. O doutor Alexandre, falando da saúde, como senhor médico, a gente fala do cuidado, né? Pouso Alegre tem unidades de saúde, outras precisam ser construídas, mas não bastam ter prédios. Uma dificuldade que as prefeituras em geral têm é de conseguir contratar especialistas e muitas vezes, como o senhor trabalhou e trabalha ainda no Samuel Libânio, nem tudo deve chegar no Samuel Libânio. Muitas coisas deveriam ser resolvidas ainda na atenção primária, secundária, de especializações por ali. Sendo eleito prefeito, como resolver essa questão de as pessoas terem esse atendimento pelo município mesmo? Olha, a saúde de Pouso Alegre está um caos. De um lado nós temos o Hospital Samuel Libânio, que é referência da nossa região de 32 cidades, que atende a alta complexidade. Na atenção básica à saúde, na atenção primária, existe um descaso com o cuidado da saúde do nosso cidadão pouso-alegrense. Nós não temos médicos que estão nas unidades básicas de saúde. Aqueles que estão não fixam naquele local, podendo oferecer um atendimento continuado à população. Eu tenho andado pela cidade, fui em quase todas
as UBSs do nosso município, nós não temos pediatras para atender. O ginecologista que faz um exame preventivo na mulher, um exame de Papa Nicolau, uma avaliação de mama para prevenir a doença, ele vai a cada 15 dias. As farmácias municipais, por uma gestão inadequada da nossa atual prefeitura, falha em oferecer medicamentos que são básicos e são obrigatórios que nós ofereçamos por uma gestão inadequada. Nós não temos medicações, nós não temos antibióticos, faltam luvas. Então, neste momento, a saúde passa por um caos. A ideia é que nós possamos ampliar a ação das UBSs que aqui estão para atender a totalidade da nossa população na atenção básica, fortalecer a prevenção das doenças. E como que nós faremos isso? Expandindo o espaço, expandindo o atendimento. Hoje, a gente tem as UBSs que encerram o seu atendimento às 17 horas. Mas a dona de casa, ela chega em casa do trabalho às 18, 19 horas e não tem oportunidade de cuidar do seu filho, ou levar um familiar, ou ela mesma procurar o atendimento básico. Nós iremos ampliar, reestruturar e fazer com que aqueles profissionais tenham qualidade para cuidar dos pacientes e se sintam confortáveis, expandindo os programas de atenção primária à saúde, os programas de estratégia da família. Eu fiz isso no Hospital Samuel Libânio. Nós conseguimos polarizar os médicos para atender num momento tão difícil quanto a pandemia, e eu farei isso pela saúde que está caótica no nosso município quando assim estiver lá. Pouso Alegre é uma cidade que não para de crescer, vem gente de todo lugar para aqui morar, ou às vezes para trabalhar, para fazer alguma coisa e vai embora, e ao mesmo tempo Pouso Alegre sofre também com essa questão de segurança pública. O que o senhor pretende aí nessa questão de segurança pública para melhorar? Claro que é um direito que a gente sempre fala que é um dever do Estado, mas o município pode colaborar para melhorar essa segurança. Eu entendo que o município colabora muito com a segurança. Você acabou de noticiar aqui no Mandu News que foi roubado o motor de uma Brasília. Quer dizer, hoje a cidade é uma cidade que tem uma sensação de insegurança tremenda. Nós temos um prefeito que se diz especialista em segurança, e nós estamos vivendo o pior momento de segurança do nosso país. Então, não dá para a gente aceitar que tenha uma gestão que permita essa calamidade que está acontecendo. Furtos à luz do dia, pessoas que são baleadas à luz do dia. Então, isso tem que mudar. A nossa ideia é fazer uma parceria mais robusta com as instituições de ordem pública. A Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros. Nós vamos implementar a Guarda Civil para que eles possam auxiliar na segurança. Essas câmeras de segurança que foram instaladas, elas não estão diminuindo a criminalidade na nossa cidade. Então é possível que elas foram instaladas, mas a gente não tem um resultado efetivo no contexto da segurança. E isso faz que eu não tenha confiança de deixar o meu filho sair à noite para ir numa festa, para ir na casa de um amigo. Isso tem que mudar agora. Veja que interessante, a atual gestão está aí no comando há 1 ano e 6 meses. Em 1 ano e 6 meses, não conseguiu fazer um edital de aprovação da Guarda Civil. Então essa morosidade, ela não pode mais continuar. Não consegui ver no programa de governo do senhor essa questão da volta da Guarda Civil, mas o senhor pretende, caso de eleito. O nosso programa de governo é um programa que mostra transparência. Então nós não queremos fazer mais do que está ali. A ideia é que nós tenhamos um programa robusto e que nós cumpramos o que está escrito ali. O fato de não estar descrito a nossa intenção de segurança, de implementar a Guarda Civil, é porque o programa está em processo de confecção. Nós estamos identificando vários problemas para, no prazo, entregar ao TSE um programa robusto que contemple todas essas ações. Perfeito. Doutor Alexandre, outra questão também que Pouso Alegre sofre é a questão da mobilidade urbana, né? Principalmente nos horários de pico. Lá no programa de governo do senhor tem a necessidade de construção de novas vias de acesso. O senhor já pensou aí, junto com a sua equipe, quais locais principais? Olha a dificuldade que nós temos em andar em Pouso Alegre. Está parecendo uma toca de tatu. As obras pela cidade são enormes, mas todas inacabadas.
O programa que nós tínhamos antes da atual gestão previa uma mobilidade melhor para a nossa cidade. Mas hoje são obras inacabadas que dificultam sobremaneira a mobilidade. E não é só a mobilidade do trânsito, nós temos obras inacabadas nas vias públicas. Você vai no centro da cidade, na Avenida Doutor Lisboa, na Rua Comendador, aquilo está tudo esburacado. Mas em relação à mobilidade, nós precisamos criar e criaremos uma central que vai gerenciar o trânsito. É um absurdo que nós ainda não tenhamos implementado um sistema de semáforos inteligentes. Às vezes ficamos 90 segundos esperando abrir um semáforo e não tem fluxo do outro lado. O fluxo de cargas para a nossa cidade, a entrada dos caminhões que abastecem o nosso comércio, eles não podem acontecer em horários de pico. Então nós vamos fazer uma reunião com as empresas e com o comércio para que possamos melhorar e definir o horário de entrada desses caminhões na nossa cidade. As alças de acesso que criaremos são projetos factíveis, diferente do que a atual prefeitura está tentando vender para nós, que são obras faraônicas que não melhorarão a mobilidade na nossa cidade. Nós pretendemos dar continuidade, conforme foi proposto na gestão de Rafael Simões, de fazer com que a DIC 1 chegue até o Distrito Industrial. Ali, na BR-290, de Borda da Mata para Pouso Alegre, todo o trânsito de caminhões que precisa chegar a Fernão Dias passa pela perimetral. Nós faremos uma alça de acesso aonde esse fluxo será desviado para que não congestione o microfluxo de trânsito na nossa cidade. Mais do que isso, as ciclovias serão implementadas, faremos calçadas adequadas às pessoas com deficiência de mobilidade, porque isso é uma obrigação do município. Outra coisa que Pouso Alegre sofre bastante é com alagamentos e enchentes, porque Pouso Alegre é uma cidade baixa e tem um problema histórico, principalmente na área central, mas não deixa de existir, por exemplo, ali no Xangri-Lá, aquela região sofre bastante. Algum programa específico para essa questão da drenagem, doutor? Isso daí é a nossa maior programa de infraestrutura, porque no governo de Rafael Simões nós criamos a bacia do Primavera para desafogar aquela enxurrada de água quando chove que assola o centro da cidade. Essa obra parou. A hora que entrou essa prefeitura atual, esta obra que drenava toda essa quantidade de água diretamente para o Rio Mandu, o vertedouro está lá. Só que não houve durante esse 1 ano e 6 meses obras que pudessem conectar esse sistema de drenagem pluvial que assola a cidade de uma forma adequada. Você falou do Xangri-Lá. O Xangri-Lá é um bairro que sofre e em fevereiro, conforme vocês noticiaram, sofreu demais com as enchentes. Foi feita uma obra que é o Lago do Fórum, que recolhe toda a água pluvial que desce do Santa Rita 2, justamente para não inundar o bairro Xangri-Lá. Essas obras, quando foram implementadas, acabaram os problemas de enchente no Xangri-Lá. Acabou. Passou 1 ano e 6 meses, nós tivemos o problema. Por quê? Não há manutenção do governo atual das manilhas pluviais. Precisa ir lá a prefeitura para tirar aqueles escombros, aquelas escórias, aquele material de drenagem que deve estar entupindo essas manilhas de drenagem pluvial. Então, são obras que não foram implementadas neste governo e as que foram feitas, elas não sofrem um processo de manutenção. Por isso que está esse caos. Uma outra questão que está presente no plano de governo do senhor, que também foi muito tratado durante toda a gestão do prefeito Rafael Simões, é a respeito da Copasa, que vai cobrar a Copasa da questão do fornecimento de água, do saneamento básico, né, o tratamento de esgoto, e caso isso não ocorra, também poderá ser a questão da rescisão do contrato. O senhor pretende fazer essa cobrança direta caso eleito? Olha, isso daí é uma das pautas mais importantes da nossa administração. A Copasa entrega uma água de má qualidade e uma água cara. Nós temos um contrato com a Copasa, ela é uma concessionária que tem obrigação de entregar água e esgoto para a nossa população. Ela não está entregando água de qualidade, nos fins de semana falta água,
principalmente naqueles bairros mais altos, porque não foram instaladas caixas de reservatório para atender aquela região. O sistema de esgoto é horrível. Ele não existem estações de tratamento de esgoto para acolher o esgoto da cidade, e ele transborda nos nossos mananciais, nos nossos rios, no nosso rio Sapucaí. Isso daí não pode acontecer. A pessoa não pode receber uma água ruim na casa dela. As obras de conexão das residências com a rede da Copasa, quando precisam ser realizadas, elas rasgam as vias que acabaram de ser pavimentadas e depois, quando são corrigidas, elas são entregues de uma forma péssima. Então, a forma da gente fazer isso daí é mostrar para esta empresa que estão tendo irregularidades. Essas irregularidades foram acolhidas ao longo do governo de Rafael Simões. Haviam mais de 20 milhões em multas por conta dessas irregularidades que fariam a quebra do contrato. Porque eu não posso simplesmente falar que não quero mais. Eu preciso ter cláusulas que foram quebradas. Essas cláusulas foram montadas, centenas de irregularidades, mas o atual prefeito resolveu ir para Belo Horizonte, conversar com a presidência da Copasa e essas irregularidades foram perdoadas. Então é difícil, porque a Copasa ela não está preocupada com Pouso Alegre, mas eu estou preocupado com Pouso Alegre, de entregar um produto de qualidade que foi contratado e ele não está sendo realizado. Se mantiver as irregularidades, então o contrato poderá ser cancelado. Perfeitamente. Agora, o prefeito vem e perdoa aquelas centenas de irregularidades. Eu não posso falar, Copasa, eu não quero mais você, porque eu tenho um contrato que vai até 2038. Então, como que eu quebro um contrato? Sinalizando irregularidades. Mas aí você vai e perdoa a irregularidade. Isso é um absurdo. O candidato Dr. Alexandre Webb, outra questão também, Pouso Alegre é uma das cidades que mais cresce, né, no sul de Minas, se não a que mais cresce, gera emprego, mas ao mesmo tempo é uma reclamação constante das pessoas, que precisa melhorar não só o salário pago pelas empresas e uma reclamação das empresas, que falta mão de obra porque falta qualificação. Como conciliar isso? A oferta do emprego, melhor emprego, mão de obra qualificada para as empresas que chegam. Isso daí parece uma coincidência, mas no momento que a prefeitura está sendo aparelhada com figuras que pertenceram ao PT em governos passados, nós temos essa perda do balanço entre o empreendedorismo e a oferta de empregos. Como você mesmo falou e noticia, nós temos milhares, mais de 1.000 empregos ofertados na cidade, mas as pessoas não estão qualificadas para isso. Por quê? Há um desinteresse de fazer uma parceria público-privada, não há um investimento para que essas pessoas que estão procurando emprego sejam capacitadas para dirigir uma colheitadeira de café, para dirigir uma máquina de uma empresa que está vindo para cá. As próprias empresas, eu tenho medo, porque você veja, aqui no Mandu News, a gente tem a via gastronômica, o cartão postal da nossa cidade. A pessoa que vem aqui trazer uma empresa, ele tem que olhar a qualidade de vida, se a cidade é bonita. Era uma via maravilhosa. Hoje ela está largada. Aonde tinha grama, hoje tem mato. Então, esses cuidados vão desestimulando as pessoas a empreender aqui e tudo vai virando um caos. Então, isso me preocupa demais. Nós vamos fortalecer o empreendedorismo, nós vamos ver quais são as nossas principais áreas de atuação. Se é a indústria farmacêutica, se é o agronegócio, se são as startups, se estão aquelas empresas que são incubadoras de tecnologia, tudo isso será feito de uma forma muito organizada. São muitos assuntos ainda a serem abordados, mas o nosso tempo está acabando, então vamos para um outro tema. Pouso Alegre é uma cidade também que ao mesmo tempo precisa de espaços de lazer para as pessoas de todas as idades. E pensando ainda que a população está envelhecendo, alguma proposta específica para esse público, tanto para as pessoas mais idosas e para a família ter espaço? Várias propostas. Hoje o que nós temos é um governo aparelhado pelo PT. E a gente pega e gasta o dinheiro de você, cidadão, em shows. Os shows não atingem todas as camadas da população. Tem que ter show porque isso é lazer. Mas não é só isso, nós temos que abordar aquela pessoa da melhor idade. A gente tem que fazer
movimentos culturais e de lazer para acolher não só as crianças, os adultos, mas as pessoas na terceira idade. Isso não acontece. Nós não vemos uma mobilização para fazer uma caminhada, para fazer um passeio de bicicleta, para fazer um programa de prevenção de problemas de saúde. Tudo isso faz parte do lazer. Não adianta fazer uma quadra de futebol, porque aquilo vai atender uma micro-região. A importância é que nós possamos abranger toda a comunidade. Então nós faremos projetos que circularão por todos os bairros da cidade e assim acolherão toda a população. Nosso tempo está acabando, doutor Alexandre Webb. Eu agradeço a presença do senhor aqui no nosso Mando News, na nossa entrevista. Obrigado. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite, doutor Alexandre. Lembrando que os candidatos estarão frente a frente no debate do Terra do Mandu no dia 19 de setembro, onde uns poderão questionar os outros e terão as perguntas também do nosso leitor espectador.